Uma pesquisa Quest divulgada nesta quarta-feira mostra que a avaliação do governo Lula deixou de melhorar e que 50% dos brasileiros desaprovam o governo, enquanto 47% aprovam. Por que deixou de melhorar? Vou explicar aqui. Porque ele vinha numa melhora por conta dessa questão do tarifaço, né? A população dessas pesquisas estava entendendo que, na realidade, o Eduardo Bolsonaro é que estava articulando para que esse tarifaço acontecesse, papapá. Então, isso teria melhorado um pouco a popularidade do presidente, né, a aprovação dele. Então, ele tinha dado uma leve melhora, apesar da desaprovação ser proporcionalmente também muito grande. Desde julho, a aprovação do governo Lula vinha, então, oscilando dentro dessa margem de erro, que é de 2 pontos, né, para mais ou para menos, e a desaprovação para baixo. Agora, o cenário se inverteu. A aprovação oscilou para baixo e a desaprovação para cima. Agora, em novembro, a aprovação está em 47%, que eram 48% em outubro, a desaprovação chegou a 50%, que era, então, 49%. E os que não sabem ou não responderam somam 3%, né? Pouca coisa. Mesmo número, então, de outubro. Segundo a Quest, a mega operação policial no Rio de Janeiro, as declarações de Lula sobre o assunto e a preocupação com a segurança pública frearam, então, a melhora na avaliação do governo. Na realidade, fizeram retroceder essa melhora e os indicadores estão em empate técnico pelo segundo levantamento consecutivo após a aprovação e a desaprovação voltarem a empatar em outubro pela primeira vez desde janeiro. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 6 e 9 de novembro. A margem de erro, como eu disse, é de 2 pontos para mais ou para menos. Nível de confiança é de 95%. Professor Márcio Manuel. Bom, o primeiro detalhe é que eu acredito muito na Quest, acredito muito na didática que ela aplica, os modos operantes que ela atua. Então, eu vejo assim com bons olhos, eu vejo assim com a credibilidade, para ser mais preciso. Para você ter uma ideia, essa questão da segurança pública, eu já havia dito que é uma pauta muito importante. Hoje o eleitor, ele prima para a segurança pública mais do que qualquer outra área. Para você ter uma ideia, foi desprezado, Mariana, o aperto de mãos entre Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e Lula. A opinião pública deixou de ver esse aperto de mão, deixou de ver essa possibilidade de tirar o tarifaço, onde o Senado estadunidense, norte-americano, votou 52 votos para acabar com o tarifaço, contra 48 para não retirar. Isso tudo foi desprezado e a popularidade do presidente caiu exatamente a partir do momento que houve essa mega operação no Rio de Janeiro. Então, isso é um detalhe interessante. Outro ponto, a fala, muito embora ele tenha pedido desculpa, muito embora ele tenha se posicionado nas redes sociais, foi desastrosa quando o presidente Lula falou que o traficante é vítima do viciado, por assim dizer. Então, são detalhes que a população não perdoa. Não perdoa. Então, realmente houve uma queda. Tem 11 meses aí, falando-se de eleições, né? Tem 11 meses para ele tentar reverter, para toda a cúpula de publicidade dele. Então, é importante que nós entendamos isso. A partir do momento que você... Além, Mariana, também das mentiras, as fake news. Os grupinhos de WhatsApp dos bolsonaristas, principalmente da extrema-direita, onde fala que a esquerda é contra a segurança, é a favor da bandidagem. Isso não existe. A esquerda, só para ganhar tempo, para eu não prolongar muito nesse assunto, porque eu vou sair da pauta, é a favor de o bandido não ser morto. Então, ele, a não ser no confronto com a polícia, entre chorar a mãe do bandido e a mãe da polícia, que chora a mãe do bandido. A questão não é essa. O problema é dar Mas a ele... essa opinião sua é isolada. A maioria não. Não é. É assim. porque o pessoal gosta de distorcer. Não existe nesse país bandido bom é bandido morto. Bandido bom é bandido preso, cumprindo a pena dele. Essa é a questão. Mas não, pessoal, não, tem que morrer, tem que matar.
Não, não existe pena de morte nesse caso no Brasil. Pena de morte, caso de guerra, você não é convocado pelas Forças Armadas e não vai. Caso contrário, não, você botaria em risco a soberania nacional. Então, nós temos que entender isso. Não existe nem um vídeo, não existe nenhum texto, nem uma manifestação de uma liderança da esquerda defendendo o bandido. É isso que vocês têm que entender. Aí, a partir do momento que eles veiculam isso nas massas, aí dá uma situação dessa da Quest. O que acontece? Umas 3 coisas aqui que eu vou citar. Primeiro, por que a população tem essa sensação? Primeiro, porque o presidente Lula classificou o que aconteceu no Rio de Janeiro como uma matança. Primeiro ponto. A partir do momento que você tem bandidos, faccionados, criminosos com um fuzil, respondendo a uma ação policial com um fuzil, eles vão ser mortos. Ele chamou de matança, não chamou diz que a operação foi uma matança. A matança é quando você entra e sai matando todo mundo. Houve confronto policial. Os bandidos estavam, inclusive, esperando a polícia, porque, claro, que vaza, né? Como eu disse anteriormente aqui, o governador do estado do Rio de Janeiro disse que, para ele fazer uma operação como essa, para você ter uma noção, ele tem que avisar até a Secretaria Municipal de Saúde para fazer isso. Então, como é que um negócio desse não vaza? Como é que os bandidos, os chefes da quadrilha não fogem? Foge, lógico, e já estavam esperando. Uma outra questão quando eu falo de esquerda, por exemplo, uma especialista em segurança pública que disse que um menino, um rapaz, coitado, vítima da sociedade, num morro no Rio de Janeiro, com um fuzil, é facilmente derrubado com uma pedrada na cabeça. Porque ele não tem habilidade para manusear um fuzil. A gente viu imagens, inclusive, dos próprios criminosos se filmando, fazendo treinamento de tiro com fuzil no alto do morro. Esse tipo de fala derruba a popularidade. Aí fica difícil, não fica? Aí, quando as deputadas federais de esquerda e deputados de esquerda foram ao Congresso, ou foram, inclusive, subiram lá no Morro do Rio de Janeiro para defender as famílias ou defender os bandidos que foram mortos nesse confronto, porque foi uma matança, de acordo com o presidente. Então, assim, o fato da mãe do bandido chorar, eu acho que ninguém tinha que chorar, na realidade. Eu acho que para uma mãe de um bandido, para uma mãe de um cara como esse, ver seu filho morrer num confronto com a polícia é extremamente doloroso. Extremamente, não tinha que isso acontecer, não tinha que acontecer. O problema é que o filho dela fez uma escolha, e a escolha foi dele. Por que eu falo que foi uma escolha? Porque 90% das pessoas que estão na favela escolheram trabalhar. O restante escolheu ser bandido. Não dá para você falar que não tem opção ou oportunidade para todo mundo, é só você olhar para a favela, é só você olhar para a comunidade. A maioria das pessoas são trabalhadoras, elas estão vencendo pelo próprio esforço. Só que existe uma parte que quer ser bandido. Então, como que é? Porque se fosse assim, 90% ou 100% das pessoas que moram numa comunidade seriam bandidos. Então, existe uma disparidade tão grande de informação, porque quando você fala que não tem oportunidade para quem mora na favela, para quem mora na comunidade, você está tirando todo o mérito de todo mundo que é trabalhador e constrói sua família dentro de uma comunidade, levando dinheiro para casa de forma digna. Então, é isso que é difícil de você defender. Mas quem disse que não há oportunidade? Todo mundo que fala, todo mundo. De esquerda fala que os rapazes vão para a criminalidade ou para o tráfico porque não existe oportunidade. Eles são vítimas de uma sociedade que não oferece oportunidade para eles serem pessoas dignas. Não, são falas isoladas. Não é todo mundo. Não, a maioria. São falas isoladas. Você sabe que é a maioria. E aí, por isso que eles vão para o crime. Não, não é por isso. É porque existe um dono de uma boca que está lá para sequestrar as pessoas, inclusive meninas. E aí, por isso que a gente fala que é um terrorismo. Eles fazem terrorismo dentro da comunidade com os próprios moradores. E é isso. E tem gente que escolhe ficar com eles para ficar ostentando e panqueando de moto BMW e de fuzil e corrente de ouro. Tem gente que quer trabalhar. Mas terrorismo psicológico, por exemplo, tem em todo lugar. Tem marido que é terrorista, tem professor que é terrorista, tem filho que faz... Não é psicológico, tem não. Filho que não é faz psicológico, não. É você chegar na sua casa assim, os bandidos chegaram e falaram assim, como é que é o nome do cara lá? Urso, é? Sim. O Urso falou assim que quer a sua filha de 15 anos para casar com ele, que ele achou ela super bonitinha. O que você faz? E se não aceitar, vocês estão mortos.
Aí teve inclusive a família aqui que deu entrevista, teve que sair de manhã só com mochila da escola, fingindo que ia levar os meninos para a escola, colocaram o que dava na mochila e foi embora. E nesse caso eram de 12 anos. Deixou imóvel, deixou a casa, deixou tudo para trás. Loucura. Por conta disso. Então, como que isso não é terrorismo? Se não for, eu já não sei mais o que é, não. Eu peguei seu tempo todinho aqui. Não. As cidades fantasmas do Ceará também. Só complementando, Mariana, você colocou bem. O caso das cidades fantasmas, professor Márcio, em 3 cidades no Ceará, totalmente fantasmas. As pessoas foram obrigadas a mudar porque isso é terrorismo. Como é que você não tem direito de usar a casa que você trabalhou por ela, que você lutou por ela? Quer dizer, nós precisamos lembrar que esses traficantes, esses criminosos, até um tempo atrás, quando a gente usava lá o documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular, a gente tinha o modus operandi que o traficante fazia o quê? Para ganhar a confiança do morador, ele pagava o gás, ele pagava o remédio, ele pagava alguma coisa. Hoje é totalmente o contrário. Sim. O traficante ele não só vive da droga, mas ele vive do comércio de gás. Você não vai pagar esse valor, você vai pagar tantos reais a mais porque você vai comprar no nosso fornecedor. Extorsão, isso é extorsão. Extorsão, terrorismo. Se você comprar água mineral fora, você está morto. Você tem que pagar o arrego para poder entrar na sua casa, você tem que pagar a mensalidade. Ou seja, é um estado paralelo que nunca se viu antes. Ou seja, aquela população que outrora era cooptada com favores, hoje ela é super explorada por esses mesmos criminosos. E o que nós percebemos? Né? Se 38% do território nacional e da própria população que vive já está em áreas de controle das facções, se a gente não tiver medidas enérgicas agora, nós vamos ter algumas poucas ilhas de segurança no nosso país e que vai levar a problemas terríveis, como, por exemplo, a migração não planejada, desordenada e mais. Até que ponto essas estruturas de segurança dessas unidades da federação vão conseguir fazer a contenção se não tiver uma integração do território? Então, a gente está num momento tão delicado, sabe, Mariana, que nós precisamos efetivamente proteger os bons e aplicar a devida lei aos maus. Lembrando sempre que o caráter da pena não é só corretivo, ele também é preventivo. Ele tem a função de punir aquele que infringiu, mas também gerar um temor em outros que intentem fazer. Imagine se Goiás não tivesse uma atuação enérgica, quantos jovens estariam sendo hoje cooptados por crime? Quantos jovens que de Goiás estão hoje estudando, trabalhando, pessoas de bem, por causa de uma ação correta do Estado? Isso é ação preventiva, muitas vezes não se leva em conta isso. E a gente imagina, Mariana, como você colocou, as mães que sofrem, que choram seus filhos mortos. Quantos desses jovens que morreram nesses confrontos, que podiam hoje ser grandes profissionais, advogados, médicos, professores, trabalhadores de bem, que não seriam problema, seria uma solução para concluir, como diz o Milton Santos, o chamado capital humano, né? Nós não podemos permitir que o nosso capital humano, que os nossos jovens, eles sejam problemas, eles precisam ser solução. Então, agir para a proteção e cumprimento da lei é um direito do cidadão e nós precisamos, com todas as forças, nos unirmos, independente de questões político-partidárias ideológicas, meu amigo professor Márcio, para que todos nós possamos defender. E depois o Lula não vai poder reclamar que é do Bolsonaro, porque se ele faz falas desastrosas, e concluo com essa observação voltando ao início, que é aquele gráfico da pesquisa da Quest, por que a esquerda está perdendo tanto? Porque tem que parar de ficar fazendo tietagem de bandidos e passar a defender a população como a população devidamente quer e merece, conforme a lei. O Eli Monteiro está participando aqui com a gente, mandando sua mensagem. Verdade, doutor, eles devem ser presos e não mortos. O Edberto Coelho, Mariana, seu comentário é 10, tem meu total apoio. Francisco Amorim, bom dia. Paulo Sérgio Elias, todos temos escolhas, escolheu ser do lado mal, então aguenta. Marcelo Campos Pereira também mandando mensagem para a gente. É isso. Obrigada pela sua participação, youtube.com.br. Pode mandar sua mensagem para a gente, que a gente vai ler aqui, tá bom?